Bom dia a todos. Uma lição belíssima que foi lido, né? Nessa mensagem distribuída ali na frente e que nos requer muita reflexão e mais leitura devagar para podermos assimilar, né? Melhor. Amar é um aprendizado constante para nós. E nesse trabalho de a gente aprender a amar, o Evangelho de hoje, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, é uma parte da instrução dos Espíritos que vem reforçar o estudo anterior. E coloca no item 14, perdão das ofensas, que é uma grande demonstração do amor. E antes de nós começarmos praticamente ao Evangelho, a gente recorreu ao Livro dos Espíritos, na questão 661, onde Kardec pergunta: pode-se orar a Deus e pedir de uma forma eficaz para que perdoe nossas faltas? E os Espíritos respondem: Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não esconde as faltas. A prece não esconde as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém senão mudando de vida. Vamos repetir? Aqueles que pedem a Deus o perdão de suas faltas não o obtêm senão mudando de vida. E ainda complementa: as boas ações são a melhor das preces, pois os atos valem mais do que as palavras. Então, se a gente pegar apenas essa questão 661, a princípio a gente fala assim: ué, mas não é para orar? Deus não resolve tudo? E esse entendimento foi há um tempo atrás, porque pela fé raciocinada nós precisamos entender além das palavras, precisamos compreender o sentido das coisas. Se existe uma lei de justiça para todos, que essa lei de justiça vem dizendo para a gente que é a lei do amor, ele vem esclarecer para a gente: espera um pouquinho, vamos pensar, a falta foi cometida, não tem como apagar isso, porque aconteceu. Como deixar de registrar isso? Agora, vamos trabalhar nessa falta? Aí, essa prece eu vou orientar vocês. E como é que eu oriento vocês a perdoar? A se sentir perdoado? Aí ele vem explicando. Mudando de vida. Mudando o pensamento, as atitudes. Porque o que levou você, o outro, a cometer aquela falta? Porque agiu dessa ou daquela maneira. O que é dessa ou daquela maneira? Envolveu o orgulho, envolveu a prepotência, não é? O ódio, a raiva. Então, deu certo? Não, você cometeu a falta. Então, vamos rever isso? Senhor, como? Muda. Vamos substituir? Vamos substituir os sentimentos, vamos desbloquear a mente desses lixos mentais. Então, está dado o recado. E coloca que as boas ações são melhor das preces. Porque nós temos ainda o hábito de usar muitas palavras. São necessárias? São. Mas as palavras precisam vir de bons sentimentos, precisam ser verdadeiras
junto com os sentimentos. E se fala porque nós temos muita preocupação de externar desculpa, sem nem observar, praticamente, analisar a ação cometida ou a ação que o outro cometeu. E, na verdade, não damos tempo para ver como é que vai ser conduzido isso. Então, eles nos colocam, vai modificando, vai se transformando, vai angariando recursos junto com a espiritualidade para que, no momento certo, você tenha a oportunidade de perdoar e de ser perdoado. Porque o que a gente faz? Eu me arrependi. Mas esse arrependimento é assim, porque a culpa vem nos incomodar. Sabemos hoje que não deveria ter feito aquilo. Mas será que temos proposta verdadeiramente de lutar contra aquilo? Não. Eu peço desculpa e eu encaminho para ele a responsabilidade. Ai, pedir desculpa, já estou leve. Mas na frente comete a mesma coisa. Então, no dicionário da filosofia espírita diz assim: perdoar não é somente esquecer as ofensas, mas também recuperar o ofensor, ajudando-o a livrar-se da sua ignorância e das suas próprias mágoas e desenganos que o levam a ofender. Mas, gente, mas eu ainda tenho que ajudar, eu sofro uma ofensa, eu ainda tenho que ajudar, o espiritismo, sei lá, tem alguma coisa errada aí, não é possível. Vocês não viram que eu não fiz nada? Não fiz nada, isso é ideia do espiritualista, ideia de outro, mas do espírita eu não fiz nada. Vamos mudar isso daí. Não fiz nada quando? Se você é um espírito imortal, quantos anos será que você tem? Você é espírito nesse corpo, cara. Você tem ideia? Milenarmente. Ela não é novinha assim não, gente. Ela é bem velha, bem idosa. Ela já tem bastante experiência. Então, se eu sou espírito, eu tenho uma bagagem. Eu, hoje, vendo as minhas atitudes, eu posso saber que eu não sou um espírito perfeito. Estou longe de ser isso, estou aqui lutando para ler isso para vocês, para trazer isso para mim, para que eu possa colocar isso em prática, porque é difícil. Voltar atrás, não revidar. Então, eu preciso me organizar, como foi colocado ali, mudando de atitudes, para que eu, mudando de atitudes, eu possa colocar em prática o que Jesus colocou para a gente. Ofereça a outra face. O que é oferecer a outra face? É exatamente não levar em conta a agressividade do outro, as ofensas do outro. É você também não ofender tanto o outro, porque você precisa mudar. E nisso que você oferece um outro lado da moeda, do outro lado da face, você não vai agir da mesma maneira com o outro. Porque o outro, entre aspas, é o doente. E quando eu agrido, quem é doente sou eu. Então eu não sou referência. Eu preciso ser o médico para ajudar o doente, e não o doente ajudando o doente. Eu preciso estar mais fortalecido, não é? Na fé, naquilo que eu entendo, naquilo que eu me proponho, para eu não revidando. Não revidando, cabe a ele, a outra parte, acolher essa minha compreensão ou não. Quando ele acolhe, serve de freio para ele. Porque tem alguém que está agindo diferente de mim e que me bloqueou, e eu paro ali e não me comprometo mais. Em algum momento eu vou lembrar
daquela ação bendita, daquela complacência, daquela indulgência do outro. Mas se eu tiver ainda sem vontade nenhuma de mudança, eu posso até me irritar a princípio, porque eu quero mais que o outro revide e faça a mesma coisa que eu faço. Porque aí eu justifico, né? Está na mesma patamar e acaba eu justificando. Mas sempre será uma referência em ajudando o outro. Então, além de nós trabalharmos conosco mesmo, nós trabalhamos em prol do outro sempre. Se o outro vai acolher, é outra história. Nós não somos responsáveis pelas atitudes do outro, porque existe a individualidade. Cada um escolhe o que vai fazer, como pensar. Agora, a prece vai nos orientar para que sejamos também tolerantes e pacientes, e nós podemos ser um instrumento da espiritualidade para neutralizar a ação do agressor. Então, está explicado. Por que perdoar? Não vamos buscar, sabemos que vai levar à perfeição? Vai, porque você vai mudar. Mas não vamos buscar lá em cima, não. Vamos buscar aqui. Uma coisa prática, que está em contato conosco toda hora. É um tratamento. Cura o físico, restaura o corpo. Serve de prevenção contra doenças que já estavam instaladas no nosso perispírito e pelas nossas boas ações, eles vão sendo tratados e muitas vezes não chega ao corpo pela sua ação do trabalho do bem. É uma prevenção, é uma proposta. Não, mas eu não consigo fazer o bem toda hora, mas eu estou me esforçando. Deus leva em conta esse esforço. Então, primeira coisa, é um remedinho ótimo para mim, não é? Pelo nosso progresso. Porque o espírito deseja, o espírito é a inteligência, o espírito quer e ele manda para o corpo. Não é o corpo que age de uma ou de outra maneira. O espírito, no comando dos seus pensamentos, das suas ações, joga, orienta, não é? E controla o corpo. E criamos barreiras de proteção. Porque nessa sintonia, nesse toma lá e vem cá, por assim dizer, a lei de Talião, nós nos aproximamos de que vibração? Daqueles que estão na mesma vibração de ódio, de raiva, de vingança, de brincadeiras maldosas, se comprometendo. Mas se eu estou numa proposta sincera e verdadeira, e já estou fazendo ensaios para, talvez naquele momento, não perdoar, mas eu já estou no ensaio de dizer, não quero dar o revide, eu não quero, me ajuda. Olha que coisa boa. Ou então, eu sou o agressor, eu estou arrependido, mas não sei como chegar até ele para pedir desculpa. Olha só que coisa boa. Então eu me aproximo dos benfeitores espirituais e vou isolando e neutralizando e ajudando os obsessores. Porque a obsessão são inimigos do passado, hoje, que nos cobram comprometimentos nossos, deles e nosso. Não é o outro que é o espíritozinho doente, o maldoso, não. A sintonia, nós, um com o outro. Então a gente neutraliza, ajuda, porque cria uma barreira do bem para nós como proteção. E nós estamos mais junto com os espíritos amigos. Então aí a gente fala assim, estou percebendo alguma coisa,
Eu estou percebendo uma tranquilidade? Alguém está me orientando para que eu me acalme nesse momento? É a presença dos Espíritos amigos. E no Pai Nosso, quando Jesus, aqui no perdão das ofensas, no Evangelho, Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes perdoarei meu irmão? E Jesus responde: perdoar-lhes-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. 70 vezes 7 vezes cada ofensa. Não é questão de número, é questão de dizer para a gente, sempre, não desistir, sempre. Mas o que acontece conosco? Nessa ânsia de vermos, por exemplo, os nossos erros que cometemos, queremos pedir desculpas. E queremos que o outro esteja na mesma faixa de arrependimento e de aceitação, e, no entanto, não acontece muitas vezes de outro nos desculpar pelos nossos erros. Se tranquilize, se acalma. Porque quando se tem uma proposta verdadeira, no arrependimento sincero, que vem, depois disso, vem o arrependimento, vem a reparação, porque o perdão, qualquer atitude nossa feita que tenha adulterado, tem por consequência acertar. E é a reparação. Se nós estamos com esse propósito, tenha certeza que a espiritualidade amiga colocará em algum momento da nossa vida em contato, não necessariamente com aquele, mas com as situações que estaremos prontos para dar o nosso testemunho diferenciado. Perdoando, tendo uma palavra amiga, desculpando. Aquele negócio da sogra, né? Sogra, mulher, filho. Sempre existe um atrito inicial. E comigo não foi diferente da minha parte. Porque ela era e é especial. Mas na imaturidade do espírito, o espírito mesmo inferior, fica aquela coisinha, aquela picuinha, cria problema com tudo, não consegue visualizar o outro, o lado bom das pessoas ou do outro, que é confusão mesmo. E com o tempo, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ver só qualidades nela. E eu mexia com ela, que falava assim: eu não brigo com a senhora porque a senhora não deixa. Não deixa, ela neutraliza, ela bota o outro lado. E eu, muito tempo, tive uma dívida com ela, e tenho uma dívida sempre com ela, pelo carinho comigo, minha filha, até hoje, aquela coisa toda. E eu não conseguia até chegar perto dela, pedir desculpas por tudo, porque ela vai até querer saber por que tu está pedindo desculpa para ela, porque ela não se sentia incomodada ali. E, no entanto, a vida coloca a gente em situações de doença que ela estava e que não tinha ninguém para ficar com ela no hospital. E eu tive a oportunidade de estar com ela, com o marido dela, que também ficou. Então, existem várias formas de se pedir desculpas e de se sentir perdoado. Então, por que a gente está falando isso particularmente? Para que a gente sempre esteja se preparando para a oportunidade que a vida dá a gente a todo instante de mudar e de provar. Porque o perdão eu sinto, eu perdoo e eu quero ser perdoado. Ação, o arrependimento, a reparação é ação. E todos nós somos convidados. Então, Jesus coloca isso para Pedro.
Coloca para ele. Nós não pedimos na oração que ele deu que Jesus nos perdoe? É com a mesma intensidade que devemos perdoar ao outro. Não é isso? Então ele coloca assim para a gente de que essa grande oportunidade você vê na justiça divina. Que se nós estamos reencarnando sempre, é porque o Pai nos está nos perdoando das nossas faltas e nos está dando oportunidade. O que é um relacionamento em família? Não é oportunidade de nós reconciliarmos com os nossos inimigos enquanto estamos a caminho? Dificilmente nós temos sim, irmão, filhos, marido, pais, que nos completam, que estão ali junto com os mesmos ideias, pensamento, e que nos ajudam a caminhar. Mas ainda na nossa condição, é um filho rebelde, uma mãe, um pai incompreensivo, um marido que a gente, por mais que faça, a esposa, por mais que faça, não conseguimos nos organizar, mas querendo ou não, nós estamos perdoando uns aos outros. Porque quando a mãe acolhe um espírito anteriormente inimigo, que não sabemos, rebelde, muitas vezes chora a noite toda, que você não sabe, você quer pegar no colo, não consegue, uma insatisfação daquela criança que você não sabe por quê, mas vem a mãe amamenta. Vai haver a mãe e canta para dormir porque está com febre, acompanha. Querendo ou não, a lei do progresso nos direciona esse ato de se perdoar. São ações que colocamos aqui, tudo ali. A gente ia contar histórias também, o exemplo de Jesus para todos nós, do ato de perdoar sempre, porque foi traído, não é? Foi injustiçado, foi perseguido, foi negado. No entanto, um espírito superior, o que ele falou com Judas? Depois de tudo, quando ele estava nas trevas, no mundo espiritual, depois que ele se suicidou. Judas, acolhido naquela caverna escura, preso no seu arrependimento, improdutivo, porque não conseguiu sair daquilo, percebe uma voz, uns passos e pergunta: quem está aí? E Jesus: sou eu, Judas. Estou aqui para te convidar, para ajudar a humanidade. Olha o espírito superior, independente da ação. Ele sabe que aquilo é um mal temporariamente. Por quê? Porque existe a ausência do bem. E que mais cedo ou mais tarde, ele, como aconteceu com Jesus, o que ele foi depois, cara? Como quando ele reencarnou? Joana d'Arc. O que aconteceu com Saulo perseguindo os cristãos? Que Jesus: Saulo, por que me persegues? E, no entanto, depois dele caído cego em todos os sentidos, ele encaminha Ananias e pede muito cuidado com ele, porque ele é um vaso escolhido. Por quê? Oportunidade, mais cedo um amadurecimento vai chegar, e como chegou, ele além das fronteiras, correndo para levar o evangelho, os ensinamentos de Jesus além das fronteiras. Pedro, tu me amas, Pedro? Mas eu amo o Senhor. Por que o Senhor está repetindo 3 vezes? Eu amo. Pedro, tu me amas, Pedro? Você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Senhor, que isso, Senhor? Quando o galo acabou de cantar, Pedro percebeu que tinha negado Jesus, se escondido para não ser preso com Jesus, dizendo que não tinha nada com aquele homem. No entanto, é Pedro que abre a casa do caminho e que leva a palavra amiga, cuida, usando a caridade e o amor. Então, o processo é esse. Estamos
estamos doentes, estamos maliciosos, estamos causando problema para o outro, mas a lei do progresso, dependendo de cada um, se vai mais longe, mais rápido ou menos, de modificar essa situação. E o tempo já coloca para a gente um plá. O que a gente leu no livro Após a Morte? Qual é o destino humano? Destino humano é o pagamento da dívida contraída para conosco e para com a lei. O destino humano é pagar. Não sairás enquanto não pagar o último centavo. O que é, em resumo, o que é isso, o destino humano? A perfeição. E, consequentemente, a felicidade. Por isso a necessidade de reencarnarmos a todo instante. Mas precisamos ver o que nós estamos fazendo com esta oportunidade de todo dia levantar na gratidão. Começa no banho de manhã, você, meu Deus do céu, posso tomar um banho, tenho uma casa, tenho a mente, e rever as nossas situações. Não é fácil, porque até para depois chegar ao amor. O Dr. Herman coloca, às vezes a gente fica sempre preocupado, porque a gente fala, mas sabe que ainda não conseguiu o amor. A gente fala, mas sabe que ainda a gente comete essa ou aquela situação. É continuar, é na disciplina, é no trabalho, é nas tarefas, até que isso passa a ser um hábito da nossa vida, fazer o bem. Então, fechando o livro do Evangelho, diz assim: Espíritas, não esqueçais jamais que em palavras como em ação, o perdão às injúrias não deve ser um termo em vão. Pois que vos dizeis, espíritas, sede-o. Esquecei o mal que vos fizeram e pensai somente em uma coisa, no bem que poderia fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve se afastar, nem em pensamento, pois sois responsáveis por vossos pensamentos que Deus conhece. Fazei, portanto, que eles sejam despojados de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que repousa no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: não tenho nada contra meu próximo. Que Jesus nos abençoe.